Uhum. Então vamos para a nossa liturgia. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comesse da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus eu oro pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha abrindo nosso entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos estar aprendendo os teus altos caminhos e que possamos, Senhor, aprender como usarmos essa palavra de maneira prática. Que o Senhor venha nos ajudando em nossa fraqueza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Veja, aqui nessa parte, no capítulo 3, a gente começa a ver os efeitos da queda. Então, o que acontece? Vários são os efeitos da queda, mas eu posso estar separando isso em alguns grupos principais. Primeiro de tudo, a queda causou vários tipos de separação. Primeira delas, entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus é santo, santo e santo. E o homem, ao se tornar pecador, não pode ter comunhão com Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Segunda coisa, separação entre as pessoas. Nós vamos estudar melhor nessa questão sobre a consequência da queda sobre a mulher. Ali na passagem a gente percebe que o desejo da mulher seria sobrepujar o marido. E que o marido dominaria contra a mulher. Isso causa divisão entre as pessoas. Terceiro efeito, entre o homem e a natureza. Por quê? Lá em Romanos fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando houve a queda, a maldição entrou na terra. E toda a criação ficou sujeita ao pecado. Por isso que os animais têm tanto sofrimento. Tudo isso só vai ser restaurado na volta de Jesus, no fenômeno que a gente chama de palingenesia. Quando tudo for restaurado e nós estivermos na eternidade com o Senhor. Outro detalhe, a entrada do pecado torna o homem egoísta e causa separação entre as pessoas. A gente vê isso no nosso dia a dia, guerras, roubos, homicídios, todas essas questões. Tudo isso é consequência da queda. Quando estamos em Cristo, essas coisas não são retiradas. Essas coisas são atenuadas. O cristão, cheio do Espírito Santo, ele consegue, segundo Romanos 8, viver uma vida de vitória sobre a carne. Mas o que não quer dizer que ele vai ser perfeito. Por quê? Porque ele habita num corpo corrompido. Ele tem uma natureza pecaminosa que milita contra as coisas do Espírito. É antagônico. Mas nós temos condição de ter uma vida com qualidade, que é o casamento. Nós vamos conversar isso na passagem adequada. Mas tudo isso, pelo poder do Espírito Santo, pode ser atenuado. Amém? Então vamos lá. Primeiro, vai, Gênesis 3,16, a parte A. O que Deus fala? Deixa eu voltar minha página aqui. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro efeito foi na maternidade. A mulher não tinha dores de parto. Começou aqui. E não só isso. A maneira que está escrito aqui no hebraico mostra que o próprio trabalho de criação de filhos muitas vezes poderia ser árduo. Isso é uma coisa que muitos pregadores às vezes não falam.
Por causa da ênfase nas dores de parto, é algo tão notório. Eu imagino, veja, um homem não faz ideia do que é isso, mas que as irmãs sempre ficam pensando como é que vai ser na hora do parto, como é que vai ser, porque não é um momento fácil para a mulher. Mas acaba se esquecendo o seguinte, que a própria Bíblia cita que assim que tem a dor de parto e a criança vem no colo, a mãe esquece tudo. Tamanha alegria ter o filho no colo. Agora, você educar uma criança nos caminhos do Senhor é um trabalho árduo. Você fazer tudo que a maternidade exige é um trabalho árduo. A gente vê no Novo Testamento que as mulheres seriam salvas dando luz a filhos. Por quê? Porque a capacidade da maternidade foi dada à mulher. Porém, não é brincadeira. Não é mole. Lógico, o homem educa junto. Mas a questão feminina... Olha, irmãos, os irmãos não fiquem bravos comigo, mas o que uma mãe faz pelo filho, por melhor que seja o pai, ele não consegue fazer. E o efeito do pecado que a gente vê hoje é assim, hoje em dia nós temos uma cultura de sexo livre, então as gravidezes indesejadas acontecem muito. Muitas mulheres não querem cometer o assassinato do aborto. Então elas têm a criança. Normalmente o homem se manda. E quem cuida da criança é a mulher. E eu já vi mulheres que ganhavam muito pouco, que conseguiram criar seus filhos com toda a dignidade, tudo certinho. Eu conheço o caso de pastores que vieram de famílias, que foi abandonado pelo pai muito cedo. E a mãe criou 5 filhos, todos do caminho do Senhor. Alguns deles pastores, alguns deles professores de seminário. Família extremamente pobre. Mas aquela mulher, com a força do Senhor, através da graça de Deus, conseguiu cumprir o seu papel. Então, assim, não é fácil. Tanto é que quando a gente está andando na rua, que às vezes a gente vê uma mulher carregando uma criança, se a gente pode, a gente para e oferece carona. Porque não é fácil carregar uma criança no colo com sol. Então, eu acho que o papel, aí é pessoal de cada um, mas eu acho que se você sente paz no seu coração de fazer isso, é algo legal de fazer. Que nós vivemos uma sociedade muito individualista. Às vezes uma carona pode até ser uma porta para você evangelizar. Pode até ser uma porta preparada para o Senhor, para alguém ouvir a palavra do Evangelho. Amém? Então, primeira consequência, dores de parto e esforço na criação de filhos. Segunda consequência, parte B do versículo. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa passagem é muito interessante. Por quê? Eu imagino que com os irmãos aconteceu isso. Eu, na minha ignorância bíblica, achava que quando falava de desejo aqui, estava falando de desejo sexual. E imediatamente eu ligava aquele texto que o corpo da mulher não pertence a ela, mas ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele, mas à esposa. Porém, quando eu comecei a pegar bons intérpretes, o hebraico aqui, o teu desejo será para o teu marido, não tem nada a ver com sexo. O teu desejo será para o teu marido é o seguinte, a mulher que vai querer mandar na casa. E isso a gente vê acontecer direto. Pode olhar, em algum grau, as irmãs, se deixar, mandam em tudo. Não estou dizendo que você querer o bem da sua família é ruim. Mas o que eu estou dizendo é que diante da palavra de Deus, não é o seu papel dar a última palavra. Diante da palavra de Deus, é o papel do homem. Agora, veja que interessante. A Bíblia fala que a mulher vai sucumbir nesse desejo de dominar a casa. Porque ela mesma alega, ele te dominará. O movimento feminista tem uma bronca com a Bíblia por causa dessa passagem. Eles não aceitam essa questão da mulher ter que ser submissa. Por quê? Porque eles não compreendem submissão bíblica. O que acontece? Veja, vou dar um exemplo. O casal está para fazer algo. Aí o marido já decidiu fazer alguma coisa. Aí a esposa, com muita graça, ela vem com a seguinte frase. Olha a fórmula, irmãs. Aprendam. Olha a fórmula. Meu querido, meu amor, sabe, eu não estou em paz da gente seguir esse caminho. Você já parou para pensar nisso, naquilo? Olha, você escolhe, você decide. Você não quer orar um pouco mais? O que você escolheu, eu estou junto. Inclusive, se der errado,
Eu estou do seu lado. Que marido não vai parar para ouvir uma esposa dessa? Que marido não vai parar para raciocinar um pouco mais? É isso que Pedro queria dizer na sua carta, quando falava que Sara chamava Abraão de Senhor. O fato de ela chamar Abraão de Senhor era muito mais do que a frase queria dizer, era o respeito que ela tinha como mulher. Agora, como acontece hoje em dia? Hoje em dia as mulheres querem ganhar na truculência, querem ganhar na cotovelada. E não vai ganhar, vai sucumbir. Na verdade, o lar vai virar um inferno. E o que é pior, além dela ficar contra o marido, vai ficar contra Deus. Porque o Novo Testamento, ele dá uma explicação melhor para isso. Ele fala, Cristo está para o marido está para a mulher. Existe uma ordem nos papéis, uma ordem de funções, não é de importância. O Novo Testamento fala que tanto o homem como a mulher são iguais diante de Deus. Porque não existe homem que não tenha vindo para esse planeta através de uma mulher. A matemática de Deus. Agora, a questão da última palavra são funções. Os irmãos erram o quê? Muito marido não quer ouvir a esposa. Muito marido, quando a mulher abre a boca, ele já vem com as cotoveladas, chute, grosseria, estupidez, também está errado. Por quê? Porque ele não está compreendendo que Deus deu uma auxiliadora. Ele não está compreendendo que Deus deu uma ajudadora idônea. E que a pessoa que mais conhece o marido é a esposa. E a pessoa que menos quer que a família afunde é a esposa. Então também nós, homens, temos que aprender a exercer a função da liderança com toda a sabedoria. Porque nós precisamos das nossas esposas. Os irmãos me conhecem e eu creio que o que eu faço é nada além da obrigação, porque o presbítero ele tem que ser modelo do rebanho. Eu sempre que eu vou fazer, eu ouço minha mulher. A primeira pessoa que eu quero ouvir é ela. Agora, a última palavra é a minha. Muitas vezes, a minha última palavra é a sugestão dela. E eu não tenho problema nenhum com isso. Isso não fere em nada a minha liderança. Ao contrário, ela adquire mais respeito diante de mim. Quando eu vejo zelo, quando eu vejo cuidado, quando eu vejo respeito comigo. Então, se você quer um alvo, o alvo é esse. Esposas saberem conversar. Gente, irmãs, falem tudo que vocês têm que falar. Não deixa nada. Porque senão é omissão. Mas falem dessa forma que eu falei. Tem que saber conversar com o homem. Porque se o homem fechar coração, tudo é não. Ah, mas amor, eu queria comprar uma pizza. Não. Amor, eu queria tirar um churrasco. Não. Amor, eu queria comprar uma roupa. Não. Tudo é não. O cara nem ouve, é não. Agora, a mulher que sabe conversar com o seu marido, ela tem o respeito, ela tem o amor, ela tem o carinho. E o lar vai crescendo dessa forma. E os homens, ao mesmo tempo, aprendem a ouvir suas mulheres. Amém? Entenda, gente. Casamento é dom. Existe uma briga feia dentro do casamento. Somente pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue resolver esses problemas. Outro detalhe. Não existe casamento 100% em ordem. Não existe. Em algum grau vai haver algum problema. Por causa dessa maldição. Isso aí traz um problema terrível. No estranho que é o gato, deve estar namorando. Entendeu? É assim mesmo. Contei para os irmãos, estava ouvindo a escola bíblica do Gran Conato, escola de pregadores, só tinha pastor. O cachorro começou a latir do lado, eu falei, bom, que bom, somos só nós. Mas vamos continuar. Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse, porquanto desse ouvido à voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comereis a erva do campo. Gente, entenda, aqui é o juízo de Deus contra Adão, a maldição entrou na terra.
Adão já cuidava do jardim. E o jardim produzia tranquilamente. Só que o que acontece? Agora é com esforço. Qual que é a tendência da vida moderna? Tirar o esforço. Existe uma prática da vida moderna muito interessante. Por exemplo, aposentadoria. Não é bíblico. A Bíblia fala que Adão iria trabalhar até que retornasse ao pó da terra. Mas como é que eu faço, irmão? Eu sou aposentado do INSS há 5 anos, irmão. Não estou falando de seguro social. Seguro social é outra coisa. Você pagou, existiu uma lei e você recebe uma pensão. Não tem nada a ver com trabalhar ou não. Se você é aposentado, glória a Deus. Se você tem condição de ter uma pensão boa, glória a Deus. O que eu estou falando, parar de trabalhar, não é bíblico. O ser humano tem que ter ocupação até o fim da vida. O que a nossa cultura fala? Água de coco, praia, sombra e uma cervejinha gelada do lado. Isso não é bíblico. Ou você vai se aposentar pelo seguro social, continuar trabalhando, ou você vai trabalhar na igreja, ou você vai ter suas atividades que você faz no seu dia a dia, cuidar das coisas, fazer manutenção, fazer as coisas. Por quê? Nós fomos feitos para trabalhar. Não está na Bíblia. A ordem de Deus, até que retornes à pó da terra. Se você não quiser trabalhar, você como crente está desobedecendo a Deus. Se você virar um desocupado, você está desobedecendo a Deus. Os irmãos não lembram dos casos de pessoas que trabalham e aposentam, morrem 1 ano. Porque já vem a consequência. Nós não fomos feitos. Eu lembro, meu falecido pai, ele partiu com 76 anos e meio, a mente dele era jovem, extremamente ativa. Conversava com qualquer um, qualquer coisa que você ensinava para ele, aprendia. Qualquer coisa que você pedia para fazer, ele dava um jeito e fazia. As pessoas que nós conhecemos em comum falavam, quantos anos tem seu pai? Falavam, tem 75, animado ele, né? Eu falei, você não viu nada. Por quê? Porque, veja, nós temos capacidades. Você vai sentir dor no corpo, você vai sentir um pouquinho de fraqueza, mas nós podemos fazer muita coisa. Eu conheço irmãos que trabalharam secularmente e assim que aposentaram pelo Seguro Social, começaram a trabalhar 100% na obra, de graça, sem custo nenhum para a igreja. Que o cara podia fazer o que queria. E aí, hora ou outra, fazia uma coisa ou outra, um bico ou outro. E viveram felizes. Tem gente no nosso país que se aposentou com 45 anos, com 48 anos e não faz nada. Gente, é um absurdo. É muito novo. Tem muito o que fazer. Tem muita coisa que fazer. Não entre nessa piração da geração moderna que é fugir do suor. Isso não existe. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar nesse planeta, trabalhando, sendo ativos, fazendo alguma coisa. Amém? O amém não vai muito assim, não. Não tem muito amém, não. Amém. Continuando, veja que interessante, ao 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Veja, o trabalho agrícola começou a se tornar muito mais difícil. Por exemplo, falar isso hoje num país, por exemplo, o Brasil, é primeiro mundo em agricultura. Não sei se você sabe, uma das poucas coisas que o Brasil é primeiro mundo é a agroindústria. A gente consegue produzir, Brasil, não só o Brasil, Brasil, Argentina e Paraguai. São 3 monstros da agroindústria. A nossa produtividade é absurda. Mas para chegar nesse ponto, o que teve que se investir de tecnologia, e mesmo assim vem uma praga, destrói tudo. Consequência da queda. Espinhos, ervas daninhas, cardos, abrolhos, tudo isso veio. Por que os espinhos? Outro dia eu vi uma ilustração do Marcos Canaconato. E ele comentava o seguinte, a coroa de Jesus foi coroa de espinho. Aquela coroa era para nós pecadores, porque foi o efeito do pecado. Aquela coroa tinha que estar na nossa cabeça, mas como ele tomou o nosso lugar na cruz,
Foi sobre ele que requereu. Pode ver, gente, mesmo os maiores profissionais têm muita luta no seu trabalho. A gente até brinca, né? Problema você não precisa chamar, eles vêm sozinho. Seja a profissão que for. Pode ser o melhor profissional, por exemplo, Juliano, faz 50 instalações, tudo em ordem. De repente vem 5 instalações, dá problema. Jomar, a mesma coisa. Carlinhos, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa. Pode ver. Você está acostumado a fazer aquilo. De repente, alguma coisa errada. Você fala, mas eu faço sempre desse jeito, porque deu errado. Consequência dessa maldição. Agora, o trabalho tem uma grande vantagem. O trabalho molda o caráter do homem. O trabalho nos transforma. Quem inventou o trabalho foi Deus. O suor do trabalho foi consequência da queda. A Bíblia fala no Novo Testamento, quem não trabalha, não coma. Então a ordem do Senhor é trabalhar, é ser produtivo. Inclusive, você tendo um trabalho bom, você pode abençoar muitos irmãos e pode abençoar a igreja. Eu conheço irmãos que sustentam igrejas através do seu trabalho. Claramente. Eu conheço irmãos, para você ter uma ideia, o cara trocou a BMW dele seminova, pegou uma 0, deu a BMW para a igreja. Não é um carro barato. Não, uma boa. Tranquilo. Sabe? Esse irmão, inclusive, hoje ele é pastor. Pessoa numa boa, eu já vi gente fazer isso a rodo. O camarada trabalha, é tão abençoado que ele pode abençoar a igreja. Já pensou você poder plantar igrejas na África, na Ásia, no interior do Brasil, onde chegou você poder sustentar um pastor? Gente, graças a Deus, por exemplo, nós somos uma igreja pequena, nossa arrecadação é bem pequena. Mas o Senhor me deu um trabalho com as Bíblias em que eu me sustento. Mas tem pastor que passa muita necessidade para fazer a obra de Deus. Se os irmãos tivessem essa visão, poupariam o pastor. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo o Gran Conato. O Gran Conato estava no luxo. A igreja deu 1 mês de férias para ele em janeiro. Ah, mas estava faceiro. Pôde estudar para os exames que ele tinha que fazer no mestrado dele. Viajou com a família. Foi um pouco para a praia. Fez tudo que tinha que fazer. Mas falou, irmão, já está com saudade aqui do púlpito. Não aguentava mais ficar sem pregar. Mas achei bacana. Por quê? Porque imagina um pastor daquele vulto. Quem é que tem a oportunidade de ter um homem daqueles? Mesma coisa o Nicodemos, mesma coisa o Weber Campos. Entendeu? E a igreja pode abençoar eles e dar um mês sabático para eles. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos seguir. Deixa eu virar aqui. Tá, versículo 19. Eu deveria ter lido ele junto. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha lá, João. Até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. 2 coisas. Primeiro, a duração do trabalho da vida do homem, até que tornes a terra. Está aqui na Bíblia. Segundo, aqui o efeito da morte veio para valer. Aqui a primeira citação do efeito da morte. Eu vim do pó, ao pó retornarei. Estava até comentando, interessante, quando a gente olha por esse lado. O Isaac, a Sofia, o processo de morte já começou no primeiro dia de vida deles. Você fala, como é que pode? Eles estão crescendo, sim, mas começou o processo de morte. Maluco, o Arthur. Quando a gente entra nesse planeta, um dia de vida, começou o processo de morte. A gente não para pensar, porque você vê a criança na flor da idade, e glória a Deus, vai viver muitos anos, ser um homem, uma mulher de Deus, mas o que eu tenho que entender é que aquele processo de envelhecimento vai resultar na morte. Para quem aqui é mais velho, sempre qual é meu conselho? Conte os seus dias. Eu sempre faço aquela conta, por exemplo, se Deus me dá graça de viver o que meu pai viveu, eu só tenho mais 22 anos e meio. A Luísa é mais nova que isso. É pouco tempo. Para aquilo que eu quero fazer é pouco tempo. Mas tem que fazer a leitura, porque morrer não é o problema é morrer sem fazer o que tem no seu coração. Que Deus colocou, morrer é lucro, viver é Cristo.
Mas é importante fazer essas leituras. É que talvez vocês ainda não passaram, nem está nos 40 anos. Mas, por exemplo, eu, Carlinhos, Sibila, Aida, Paula, Jomar já está com o cabo da boa esperança dobrado. A gente já faz essas contas. Por exemplo, se você está para fazer 40, você tem 35 anos. E você viver 70, você chegou na metade da sua vida. Você só tem mais metade. Outra coisa importante, envelhecer não é problema, o problema é ficar velho. Por exemplo, vou fazer 54 anos, eu faço coisa que garoto de 22 anos na trilha pisa na língua do meu lado. Não faz o que a gente faz. Outro dia, numa sexta e no sábado, caminhamos 50 quilômetros com uma mochila de 12 quilos nas costas. Quantas pessoas você conhece que caminham 50 quilômetros? É chão, é daqui até Morretes. E fomos, voltamos, ficou um pouco cansado e já estão planejando para dar uma brecha de novo, vamos de novo. Pegar aí uma sexta de tardinha, com sábado, vamos sumir. Tá certo que é programa de índio, né? Mas, veja, muito garoto não faz. Então o problema não é envelhecer. O problema é ficar velho. Por isso a gente tem que se manter ativo, se manter jovem, estudando a Bíblia, conhecendo a palavra do Senhor, servindo na igreja, gente, o galardão vai vir. Mas quanto tempo você tem na sua vida para servir a Deus e servir os irmãos? Se você não está servindo a Deus, você não está trabalhando para a obra. Se você não é alguém que tem um ministério pessoal de oração, se você não é alguém que evangeliza, se você não é alguém que serve a sua família, se você não é alguém que serve na igreja, você está perdendo tempo. Cada dia que vai embora, a coisa fica para trás. Aquele dia nunca mais volta. O dia de hoje não vai voltar mais. O que você fez hoje pelo reino dos céus? O que você fez hoje pela vida dos irmãos? De que maneira que hoje você serviu a igreja? É uma oportunidade, gente. Tudo torto. As mulheres pecadoras, os homens maloqueiros mesmo. E Deus vai salvar. Aí você fica com o bração cruzado na cadeira. E aí o que você faz? Eu vou na igreja. Olha, tem gente que malha e vai na igreja. Qualquer coisinha que acontece, falta. Qualquer coisa que acontece, falta. E fala que está servindo o Senhor e a vida vai indo embora. Você não sabe se vai fechar a tua semana, você não sabe se vai chegar vivo até domingo. Como eu sempre digo, a pergunta que não quer calar. Se você hoje fosse ter com o Senhor, que obras que você levaria? É algo para responder. Tem tudo a ver com isso aqui. Amém? Vamos seguir. Gênesis 3:20. Vamos primeiro ver a parte A. Diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Vamos analisar primeiro isso. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Eu expliquei para os irmãos, só relembrando, que dar o nome na Bíblia é sinal de autoridade. Sempre que eu dou nome a algo, é porque eu tenho autoridade sobre aquilo. Isso aqui confirma o que estava no versículo 16, que o homem dominaria a mulher. Isso aqui também tem um exemplo bem interessante na Bíblia. Quer ver? Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler juntos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu pergunto, quem é que deu o nome do homem? O próprio versículo fala: e disse Deus, façamos o homem. Quem domina sobre o homem? Deus. Quer ver um outro exemplo? Gênesis 2:19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Quem deu o nome para os animais? Adão.
O que Deus fala no versículo 26? Façamos o homem e ele domine sobre todos os animais. O que Adão faz? Dá o nome de Eva. Quem é que exerce o domínio no lar? O homem. Não estou falando quem é que exerce a ditadura do lar. Estou falando o domínio do lar. Porque tem gente que confunde, né? Transformar a liderança masculina num monstro. Mas essa questão de dar nome é um indicativo teológico dos papéis. Por isso que nós dominamos os animais. Por isso que o homem domina o seu lar. Por isso que nós somos soberanos do planeta. Embora sejamos extremamente frágeis. Por exemplo, se você comparar um homem com um touro, meu Deus, se colidir um touro com um homem, não sobra nada. Mas, no entanto, a gente domina sobre eles. E aí o que acontece? Voltando a Gênesis 3, versículo 20, a parte B, aqui tem um texto interessante. Adão fala o seguinte, vou reler o versículo. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, ponto e vírgula, porquanto era a mãe de todos os viventes. Aqui tem uma passagem que a maioria dos teólogos interpreta assim. Para a maioria dos teólogos, Adão e Eva foram salvos. Adão e Eva se arrependeram. O versículo que indica que Adão se arrependeu foi o seguinte: ele entendeu a profecia que Deus deu, o proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, nós vimos isso aí domingo, onde fala que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. O que Adão está falando aqui? Que a mulher seria mãe de homens, de descendentes. Então a esperança de Adão era que já na sua geração viesse o Messias. Para você ter uma ideia, era a mesma esperança de Eva. Quer ver que interessante? Gênesis 4, capítulo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Seria esse o que iria pisar na cabeça da serpente? A gente sabe que não, mas ela estava com uma criança no colo. Aí nós vamos ver domingo, Caim mata Abel. Mas aí olha que interessante, Gênesis 5, tal, aqui, versículo 5, vamos no versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Vamos ler o 3. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Seria Sete o que pisaria na cabeça da serpente? Não. Mas Sete, está lá na ponta, foi de Sete que veio a genealogia do Messias. As duas genealogias de Mateus e de Lucas vão chegar em Adão. Para chegar em Adão, tem que passar por Sete. Mas é a esperança de Eva. Eles já esperavam na saída do jardim do Éden a redenção. Por isso que Adão chamou ela de Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Agora um parêntese científico. Existe uma pesquisa chamada DNA mitocondrial. A mitocôndria é uma parte da nossa célula, um pequeno órgão da nossa célula. A pesquisa desse DNA mostra que os seres humanos tiveram uma mãe em comum. A ciência comprova o fato da narrativa bíblica de todos termos nascido de uma mulher, Eva. Interessante, né? Bem interessante. Vamos continuar. Gênesis 3, 21. Aqui um comentário do Granconato no 3:20. Ele diz o seguinte: a morte não é imediata, temos esperança, viveremos e teremos filhos. A esperança deles era a descendência, a esperança deles era a redenção. Nós vamos ver que na saída do jardim do Éden, Deus trata com eles com graça.
Na verdade, a graça de Deus é assim. Deus só não demonstrou graça com a serpente. Tanto é que não existe redenção de demônio. Com a serpente não mostrou graça. Agora, tanto com Eva como com Adão, Deus mostra graça. Eva vindo da descendência do Messias. Você vê, Adão não foi retirado nada do domínio dele. Mesmo com o pecado, Adão teve arrependimento. Já era um eleito. Coisas interessantes. Creu na vinda do Messias para resgatar o descendente da mulher. São coisas interessantes. Por exemplo, talvez foi a primeira vez que você ouviu isso. Não estranhe. Também foi a primeira vez que eu ouvi. E olha que eu sou estudioso da Escritura há 20 anos. Nunca tinha, já tinha olhado, já sabia que Eva e Adão tinham se arrependido, mas essa visão sobre que viria o descendente da mulher e que eles já tinham expectativa do Messias, a gente ouve muito pouco esses ensinamentos. Normalmente só nas igrejas reformadas, onde os mestres são melhores preparados, eles se atentam a isso e mostram que isso é super importante. Por quê? A nossa esperança sempre tem que ser no Deus que salva. Por pior que você veja, olha a tragédia. Nós vamos ver mais à frente, foram expulsos do Éden, do paraíso. Um erro grosseiro, o pecado entrou a morte. O que eu aprendo com Adão e Eva? Por mais que eu tenha errado, por pior que eu tenha pecado, por tudo que eu fiz errado, por pior que seja a situação, eu tenho que me apegar com Deus. Porque é em Deus que está o meu resgate. É isso. Amém? Vamos seguir. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gente, aqui é o primeiro sacrifício de sangue para cobrir a nudez. Isso é uma coisa muito importante, porque sempre que a Bíblia fala de nudez, está ligado ao pecado. Os sacrifícios de sangue que Deus faz são para cobrir o pecado. Isso aqui vai se repetir em toda a Bíblia, vai ir até o Messias. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi o sacrifício de sangue. Sangue puro, imaculado, derramado por quê? Por causa do nosso pecado. A graça de Deus aqui. Agora veja que interessante, um animalzinho teve que morrer. Romanos explica por quê? O salário do pecado é a morte. Na antiga aliança, na lei de Moisés, uma vez por ano, o pai de família pegava um cordeiro sem defeito nenhum, levava ao sacerdote, aí o pai de família impunha a mão sobre o cordeiro, confessava os pecados da sua família, era como se os pecados fossem transferidos através da imposição de mãos, e o cordeiro era imolado no lugar da família. E o pecado daquela família era expiado por 1 ano. Lógico, havendo arrependimento. Isso aí se arrasta por toda a Bíblia. Começou aqui no Jardim do Éden. Lembra que eu falei, se eu derrubar os 12 primeiros capítulos de Gênesis, todo edifício da Bíblia cai? Olha quanta coisa nós estamos correndo. Vamos chegar hoje no final do 3º capítulo. Então a gente já vê aqui o sacrifício de sangue, cobrindo o pecado. E aí continua, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vamos fazer uma pausa. Aqui existe um problema. Não havia nenhum problema do homem conhecer o bem e o mal. Só que o homem tinha que conhecer o bem e o mal após ter conhecido a árvore da vida, que é Jesus, que aponta para a salvação em Cristo. A coisa inverteu, o homem desobedeceu, o pecado entrou no homem. Ele passou a saber o bem e o mal de uma maneira pecaminosa. Deus poderia fazer 2 coisas. Ou permitir que a morte entrasse e fazer o plano de redenção, ou permitir que o homem comesse da árvore da vida. Só que o que aconteceria? O homem eternamente estaria apartado de Deus em pecado, sem conserto. Entende o problema teológico?
Por que que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? O principal motivo é esse. Por quê? Porque ao comer da árvore da vida, se vive eternamente. Para nós cristãos, quem é a nossa árvore da vida? Jesus Cristo. Você tem a vida eterna. Aí o que Deus é obrigado a fazer? Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O que Deus faz? Lançou fora. O que ele ia fazer? Mesma coisa que fazia no jardim do Éden. Lavrar a terra. Porém, com o suor do rosto. Nós vamos ver que em Caim esse suor vai piorar mais. No pecado de Caim, nós vamos estudar isso domingo. E aí no 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui é uma cena daquelas de filme, né, de ficção. O querubim, tudo bem. Nós entendemos até que querubins são anjos guerreiros. Agora, uma espada flamejante guardando a árvore da vida. Vocês imaginam o que é? Eu imagino que quando a gente chegar na eternidade, vai rolar um filminho mostrando, ó, era assim. Eu pelo menos tenho essa expectativa. Muitas coisas eu tenho expectativa. Senhor, peraí, como é que o Senhor criou o universo? Dá para o Senhor dar só uma palhinha para a gente ter uma ideia? Ó, não precisa muito, não, pegar só um sistema com uma grande estrela no meio. Mostra para a gente como é que o Senhor fez. Senhor, mostra para a gente como é que o Senhor fez uma abelha com 1 milímetro cúbico de cérebro e ela faz tudo aquilo. Eu acho que é coisa maravilhosa a sabedoria de Deus. Essa espada flamejante eu tenho expectativa. Você imagina uma espada flamejante? Não dá para fazer um filme enorme sobre isso? Só que o que acontece aqui é triste. Por quê? Porque Adão e Eva foram expulsos do jardim. E veja que fato interessante. O nosso batismo a gente passa pela água. O nosso caminho para a árvore da vida passa pela água. O caminho de saída do jardim do Éden passa pela água. Porque o Éden era cercado por 4 rios. Para sair do Éden, teve que passar pela água. Para voltar para a árvore da vida, tem que passar pela água. Não que o batismo seja salvítico. Batismo não salva ninguém. Batismo é para salvos. Mas é uma confissão pública de algo que aconteceu dentro de mim. São coisas que não estão no texto, mas é só lembrar, peraí, o jardim do Éden era cheio de rios. Para sair do jardim do Éden, teve que passar pela água. Para voltar a ter acesso para a árvore da vida, tem que passar pela água. Amém? E dessa forma, nós vamos ver domingo, como é que vai começar a vida fora do jardim do Éden, num mundo coberto de maldição. Aqui é um outro ponto importante. No meio evangélico, quando alguém fala alguma coisa, quem vai ser a vítima? Ah, Carlinho, seu trabalho não vai dar certo. Qual que é a macumba evangélica? Está amarrado. Gente, isso aí é feitiçaria, viu? Quem crê que eu falando as palavras corretas, algo vai acontecer, é feiticeiro. Isso não é um ensino bíblico. Mas deixa eu deixar você tranquilo. Eu não falava tá amarrado, porque eu não gostava dessa palavra. Mas eu falava tá cancelado em nome de Jesus. Mesma feitiçaria. Porque, pobre irmão, não ensinaram para ele que o único ser que tem poder de amaldiçoar é Deus. Vou te dar 2 provas bíblicas que eu estou falando. Noé amaldiçoou seu descendente. A Bíblia mostra que daquela descendência veio Nimrod, aquela descendência passou por maldição. Por quê? Porque Deus confirmou a maldição. Agora eu vou te dar um outro, Balaão. Amaldiçoou como ninguém. E não pegou a maldição. Simei amaldiçoou Davi e não pegou a maldição. Outros homens amaldiçoaram e não pegou a maldição. Por quê? Porque o único ser do planeta que tem poder de amaldiçoar é Deus. Explicando para o irmão João, o texto de Tiago, o texto é bem claro: com a mesma boca você bendiz a Deus e amaldiçoa o que foi feito à semelhança. O que é amaldiçoar ali? É maldizer. O próprio contexto, mas bendisse a Deus
e maldisse o semelhante. Não tem nada a ver com maldição. Agora aqui tem. Então uma coisa muito importante, quando alguém falar alguma palavra maldita para você, amaldiçoar seu trabalho, amaldiçoar seu lugar, falar que você vai ficar doente, gente, fica na boa. Relaxa. Nada disso tem poder. Isso aí não é uma fé bíblica. Maldição, hoje em dia é uma indústria, né? Por exemplo, eu lembro que a primeira doutrina errada que caiu na minha vida foi maldição hereditária. Eu cresci crendo que havia maldição hereditária, até que eu li na Bíblia. O filho não responderá pelo pecado do pai, e o pai não responderá pelo pecado do filho. O filho que pecar, esse morrerá. O pai que pecar, esse morrerá. Eu falei, derrubou tudo. Um versículo. Mas com uma facilidade. E a turma faz seminário de quebra de maldição. Aí fala, não, mas tem maldição na sua vida, Marcelo. Aí eu li na Bíblia, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Opa! Crendice, feitiçaria evangélica, quase macumba. E a turma fica preocupado quando alguém fala alguma coisa de errado. Por exemplo, esse ano aqui eu já estaria morto, que eu já ouvi uma meia dúzia esse ano aqui, que já era para eu estar morto. Entendeu? E não vai pegar, porque veja, quem pode autorizar a maldição não é Deus. O único ser que tem poder de amaldiçoar é Deus. Mas aqui é a tristeza de Adão e Eva, porque foi Deus que amaldiçoou. Tanto é que pegou. Irmão, muito importante você ter esse conceito, tá? A gente vive numa cultura evangélica brasileira temerária, terrível, e a gente acredita num monte de coisas que não tem na Bíblia. Graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, e nós temos aprendido bastante nesses últimos... Nós estamos aqui com a igreja há 5 anos e meio, mas nós temos aprendido bastante de 4 anos para cá, temos avançado, feito correções, o que nos dá uma vida cristã mais cheia de graça, muito mais tranquila, muito mais gostosa. A última vez que eu fui amaldiçoado, eu desliguei o telefone tranquilo, glória a Deus. Ainda orei, Senhor, ela salva a pessoa, porque ela está perdida. Amém? Não quer dizer que eu não fiquei bravo com a pessoa, viu? Eu orei para salvar porque eu sou crente, mas fiquei bravo com a pessoa também. Um dia não tem sangue de barata. Mas vamos a algumas aplicações práticas. Vamos lá. Vamos abrir Gênesis 5, versículo 28. Olha que interessante. Gênesis 5, 28. Diz assim: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha a expectativa desse Lameque. Não confunda com o Lameque ruim. Isso aqui é o Lameque da genealogia de Sete, pai de Noé. Noé quer dizer descanso. Qual o motivo que foi dado esse nome para Noé? O versículo explica: esse nos consolará, do 29, acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gente, o nome profético. Imagina, descanso, numa época onde estava todo mundo sofrendo. Vamos ver se funcionou. Gênesis 9, versículo 20. Diz assim: E começou Noé, quer dizer descanso, a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Funcionou o nome profético? Não. Noé continuou sendo lavrador, Noé continuou cuidando da terra. Gente, existe uma prática, o nome é meio complicado, chama onomatomancia. O que é a onomatomancia? É a ciência que estuda os nomes gerando... Ciência não, é a prática que ensina
que estuda o efeito dos nomes da pessoa. O que você ensina na igreja hoje? Como é que é seu nome? É Maria Aparecida das Dores. Cruz Credo. Maria Aparecida das Dores não tem jeito. Muda o nome. Vai chamar Betina agora. Tem gente que faz de jeito, tem gente que não chama pelo nome. Um absurdo. Existe gente, por exemplo, Jabes. É clássico o caso de Jabes. Veja, o livro, a oração de Jabes, tem ensinos não bíblicos. Tem ensino muito errado dentro do livro, a oração de Jabes. Mas o que a Bíblia fala sobre Jabes é o seguinte: o nome dele era um nome que gerava problemas. E, independente disso, Deus abençoou. Por exemplo, um caso da Bíblia, Absalão. Absalão é príncipe de paz. Foi um tormento para Davi. Sabe o que sobrou de Absalão? Um poste construído. Em memória dele, porque não deixou descendente. Homem, deixou descendente mulher. Se colocar nome adiantasse. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com essa questão de nome. Isso é outra coisa. Uma vez eu estava no cliente, e o cliente foi passar o número do telefone. E o número do telefone começava 666. E era numa livraria evangélica. Aí a dona da livraria evangélica falou: nossa, que número horrível. E eu fiquei quieto, o irmão falou: irmã, como é que é? Eu falei: meu Deus, eu sou obrigado a ficar aqui ouvindo essa patetice. Gente, 666 é um número como qualquer outro. Percebe as crendices que a gente tem? Questão de nome, questão de maldição, questão de bênção. Gente, soberania de Deus. Está tudo em paz. Por exemplo, senão você não podia comer maionese Hellmann's, que é o homem do inferno. Você não podia comer. Vamos parar de comer maionese Hellmann's. É crendice, gente. Ó, eu entendo que existem marcas que são consagradas. Eu jamais usaria uma roupa como estampa de um demônio. Porque eu não vou querer andando no meu corpo algo que Deus odeia. Mas parou aí. Se o dia tiver com frio e tiver um moletom cheio de demônio, eu vou botar ele, vou dar glórias a Deus e não vou passar frio. E não vai ter efeito nenhum sobre mim. Eu não uso por um zelo. Porque eu amo meu Deus, é uma questão pessoal minha, eu não quero usar uma roupa nojenta. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, conceito de lugar maldito, o que eles ensinavam? Se aqui, por exemplo, for uma tribo indígena e aqui nesse terreno tinha um ritual, uma igreja nunca ia prosperar aqui. Aí o que a gente fazia? Pegava uma estaca de madeira, pegava um caminhão fechado de óleo, pregava a estaca de madeira no chão, derramava óleo e orava: eu cancelo agora toda maldição, vai morrer tudo, vai acabar tudo, vai queimar tudo, queima Jesus. Fazia assim. Lembra, Carlinhos? Graças a Deus o Senhor libertou. Vou dar uma prova bíblica. Você vai no suplemento arqueológico da Bíblia Thompson. Existe uma igreja que foi construída dentro de um templo pagão fechado. Eles desenterraram o templo. Pela maneira que foi desenterrado, viram que estava desativado, e lá no fundo do templo tinha um altar com uma cruz. Funcionava uma igreja. Dentro desse conceito, essa igreja jamais poderia funcionar lá. Percebe? Crendice. Isso é uma aplicação prática importantíssima. Por exemplo, aonde eu vou, quem tem que ficar endemoniado é o capeta. Lógico, outro dia eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião comentando, isso foi muito interessante. O próprio Cranconato comenta nessa área. O próprio Nicodemos também. Existem lugares do mundo onde você vai abrir a boca para orar, o ambiente é mais pesado. Existem lugares do mundo onde você vai evangelizar, o ambiente é mais pesado. Existem lugares do mundo onde você vê um povo mais oprimido, mas isso é efeito da idolatria, da feitiçaria. Isso é efeito da ação de demônios, mas veja, por permissão de Deus. Por exemplo, parentes nossos que têm um quarto cheio de ídolo. A Bíblia fala que por trás do ídolo existe um demônio.
Aí você vai visitar seu parente, vai dormir naquele quarto. O que você faz? Ajoelha, fica jejuando a noite inteira e não dorme? Não. Você vai ajeitar o seu travesseiro, ajeitar a sua coberta, Senhor, guarda minha noite de sono e vai dormir feito uma criança. Quem tem que ficar endemoniado é o capeta. Numa boa. O que a gente fazia? Eu entrava nos lugares assim, agora em nós, fazia a seguinte oração. Coitado do irmão Maurício. Sorte que Deus libertou. Eu chegava nas casas que eu já sabia, no elevador já vinha. Por exemplo, a minha casa, imagina tudo quanto é demônio que é lá dentro. Porque minha mãe gosta de artesanato, todo artesanato dos países é religião, tudo ídolo. O que tem por trás do ídolo? Demônio. E era legal que tinha demônio que falava africano, demônio que falava chinês, demônio que falava japonês, demônio que falava inglês, tem demônio de todo tipo. Que era um ídolo de cada nação. Então eu já vi no elevador, agora em nome de Jesus eu declaro que ao pisar ali, vocês estão todos amarrados, toda ação de vocês não tem efeito. Eu repreendo todos vocês, enquanto eu estiver aqui eu sou autoridade, eu orava assim. Hoje eu chego e falo, Senhor, guia minha visita e guarda minha família. Em nome de Jesus, amém. E passo melhor do que eu passava. Só que eu tinha sido ensinado dessa forma, eu achava que estava fazendo o correto. Assim que aprendi Bíblia, vi que era tudo folclore, Mojor, mas não lembro dessas coisas. A gente ungia a rua. Lembrando, se você quiser dar uma volta no seu bairro orando, não existe nenhum problema, mas entenda, é o mesmo efeito você orar no seu quarto. É o mesmo efeito você orar sentado no ônibus. É o mesmo efeito você orar lavando louça. Porque quem confirma a oração é o poder do Espírito Santo que habita em você. Entendeu? Então todas essas práticas são importantes. Olha quanta coisa nós falamos na área de maldição. Quanto medo dá, por exemplo, existe parente meu que é sacerdote de alto grau da feitiçaria. A gente ia na casa dele numa boa, conversava. Deu de comer, Senhor, obrigado por esses alimentos. Santifique, mandava para baixo. Quem garante que o dono do seu supermercado não é o pior satanista que tem, que consagrou tudo ao diabo ali? O que a Bíblia fala? Comente tudo que eu vos dar, com ação de graças, é purificado pelo Senhor. Agora, se alguém disser sacrificado ao ídolo, não coma por causa da pessoa. Não por causa de você, não coma por causa da pessoa. Resolvido. Nossa, gente, era um teatro, era uma coisa. Lembrando que a gente orienta, por exemplo, eu não vou numa quermesse comer ali, porque ali é tudo alimento sacrificado a ídolo. Nós entendemos que Atos 15, ele exerce influência a todas as gerações de crente. A gente tem que se afastar dos alimentos consagrados a ídolos. É um entendimento nosso. Dentro do entendimento que eu tenho da palavra, eu não como nem carne com sangue vivo. Entendeu? Eu acho que é válido. Tem autor reformado que não considera mais isso. Mas nós ainda zelamos por isso. Entendeu? Até se um dia o Senhor nos der indícios que caiu, e de uma maneira segura perceber que caiu, eu vou ser o primeiro a falar, irmãos, a gente entendia dessa forma, mas descobrimos isso, vamos ler junto, descobrimos aquilo, vamos ler junto, descobrimos aquela outra passagem. Mas eu vejo, desde Noé, na saída da arca, nós vamos estudar junto, até Atos 15, primeiro concílio da igreja, não comer carne com sangue vivo. Não precisa chegar naquele negócio que os messiânicos fazem, tem que ter um matadouro, tem que ter uma... Não, sangue vivo. Matou ali, vazou o sangue, come, acabou. Sempre fica um pouco de sangue na carne, normal. Não precisa chegar a esse extremo também. Amém? Vamos lá, vamos abrir 1 Coríntios 15. Vamos continuar nas nossas aplicações. Coríntios 15, eu vou ler o versículo 32. Um texto clássico da Escritura que diz assim: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã
morreremos. O que Paulo está falando aqui? Falando de todas as suas lutas, toda a dificuldade que ele teve, porque havia gente dizendo que não haveria ressurreição. Qual é o único remédio que existe para a morte que o pecado traz? Somente um: ressurreição em Cristo Jesus. Esse corpício aqui é vinagre. Já era. Balbal. Esse corpo é sepultura. Ou, na vinda de Jesus, glorificação. Mas já era. Esse corpo aqui está vendido. Não tem conserto. Então, onde que está a nossa expectativa? Já sei. Vou pular num barril de Botox. Vou fazer os maiores tratamentos do mundo. Vou ter os melhores médicos. Vou ser muito rico para comprar todos os remédios. Ah, legal. Você vai viver quanto? 150 anos? Ah, mas se eu chegar em 2050, eu posso chegar em 2100. Ah, bacana. 180. Ah, mas o irmão não sabe. Se eu chegar em 2100, pode ser que eu chegue em 2130. Que legal. 210. Quem chega nessa idade? Não chega. Não adianta, gente, tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem que fazer tudo certo. Mas entenda, meu irmão, se por mais Deus... Pai, vamos supor que alguém aqui tem a graça de viver 100 anos. Sabe? Vai morrer, não tem. Uma hora vai morrer. Nossa expectativa é a ressurreição. Esse é o remédio. Não adianta lutar contra. Que outra passagem também fala um pouco do assunto? 1 Coríntios 15, 55 a 57. Olha que interessante. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó 58, a orientação. Portanto, vamos fazer uma pausa aqui. Ó, olha para mim. O que Paulo está explicando? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque o salário do pecado é a morte. E quem diz o que é o pecado é a lei. Mas louvado seja Jesus Cristo, que nos libertou disso. Esse é o fato. Só que aí ele continua na ideia. Vocês concordam com isso? Os irmãos concordam? Que quem vence a morte é Jesus Cristo? Quem retira o aguilhão da morte é Jesus Cristo? Fechou? Unanimidade? Então vamos continuar a leitura. Vamos ler o 58. Portanto, meus amados irmãos, primeiro, sede firmes e constantes. Eu pergunto, você é firme e constante? Vou só te dar uma forma, firme e constante, para mim, padrão bíblico. No caso da nossa igreja, 12 reuniões por mês. Quarta-feira, domingo de manhã, escola bíblica e culto no domingo. Isso é firme e constante. Qualquer coisa abaixo disso não é firme e constante. Leitura bíblica diária e vida de oração. Esse é o padrão bíblico. Qualquer coisa fora disso não é firme e constante. Aí continua. Sempre abundantes na obra do Senhor. Eu pergunto aqui, não precisa levantar a mão. Quem pode dormir hoje e falar, Senhor, eu sou abundante na sua obra? É consequência de quem crê que Cristo venceu a morte. Tá ligado? Portanto, liga os dois textos. E aí continua. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Gente, ainda Deus dá galardão para nós. Sabe o que Paulo está falando aqui? Se você dá glória a Deus que venceu a morte, seja constante, firme e abundante em toda boa obra. É isso que Paulo está falando aqui. Ponto final. Isso é entre você e Deus. Continuando, 2 Coríntios 5. Vamos ver mais algumas aplicações. Versículo 19. Diz assim: isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A pergunta do texto: você é o embaixador de Cristo? Quando você chega num lugar, o reino chegou? É outra pergunta. Está falando de reconciliação. Veja, Adão banido no jardim do Éden. Cristo te jogou de volta ao acesso da árvore da vida. Portanto, sede. Não está falando, olha, sobrou um tempinho, Bruna. Ó, meio-dia sobrou um tempo, você é embaixador de Cristo. Não, é tempo integral. Sede, imperativo, ação contínua. Certo, Mateus? Glória a Deus por isso. Vamos para mais um texto. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Continuando nossas aplicações das consequências da queda e da expulsão do jardim do Éden. Colossenses 1, versículo 9. Diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor. Olha que interessante, 2 vezes fala de crescer no conhecimento do Senhor. Como é que eu cresço no conhecimento do Senhor? Só tem um jeito: leitura bíblica e ouvir palavra. Não tem outro jeito. Estudar teologia. Isso passa por escola bíblica. É a única maneira de crescer no conhecimento do Senhor. Irmão, numa boa, tá? Não se acanhe. Mas é meu papel falar para você. Toda vez que você vem pedir, Senhor, me dá sabedoria espiritual. Se você não frequenta escola bíblica, você está se enganando no seu próprio discurso. Você está pedindo algo que o que tem de acesso mais básico a você não faz. Está se enganando. É incompatível. Senhor, eu oro para crescer, mas peraí, você não vem nem na escola. Meia hora antes do culto. Entendeu? E aí continua, versículo 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. É o que vai resultar dessa vida abundante. Paciência, paz, longanimidade e gozo. Nossa, pastor, eu não sinto paz. Vai olhar. Tem coisa errada na sua vida cristã. Tem coisa que você está entristecendo o Espírito da graça. E a sua paz está sendo tirada por Deus para você despertar para o seu erro, se arrepender, abandonar aquele caminho e começar a dar certo. Quer ver mais um texto? Colossenses, capítulo 3. Versículo 12. A cara dos irmãos. Os irmãos são eleitos? Eu sou, glória a Deus por isso. Vamos ler então, é para nós. Eu amo a doutrina da eleição. Colossenses 3,12. Revestindo-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Por que eu coloquei essa passagem? A queda trouxe separação entre pessoas. Lembra que eu expliquei? A humanidade virou um caos. Como contrabalançar isso? Lembra que eu falei no poder do Espírito, você contrabalança isso? Está aqui o versículo. Vínculo do amor, perdão. Aqui dentro, gente, tem que perdoar. Aqui dentro, você tem que estar firme um com o outro, no vínculo da paz. É o que tem que ser feito. E aí continua, Colossenses capítulo 4, nossa última passagem, versículo 1. E vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos,
sabendo que também tendes um Senhor do céu. Minha primeira pergunta: no seu trabalho, você é alguém justo? Você é embaixador de Cristo. O embaixador carrega o DNA do país. No seu trabalho, as pessoas têm que ver Jesus na sua forma de trabalhar. Só vou dar um resumo: você tem que ser o melhor, ou tentar ser. Esse é o padrão. Tudo que façais, façais como para o Senhor. Eu imagino que, como servo de Jesus, você quer fazer o melhor para Cristo e quer obedecer a palavra. É o que Paulo ensina. Versículo 2: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Versículo 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Gente, vamos pegar na parte A do que eu li. Ministério de oração. Não só pela sua vida. Aí eu vou falar uma coisa: vocês precisam orar pela minha vida. Vocês precisam orar pelos obreiros da igreja. Porque nós precisamos de capacitação sobrenatural para realizar o ministério. Eu preciso das orações, do apoio e oração dos irmãos. Os obreiros aqui da igreja precisam, os irmãos que no seu trabalho estão evangelizando, precisam. Todos aqueles que estão dando testemunho diário em suas famílias, precisam, porque são embaixadores de Cristo. Não é só orar pelos seus alvos, é orar pela igreja, uns pelos outros. Quando a Aida posta aquela mensagem no grupo de oração, é para você orar. É isso que a gente espera. É o que o Senhor ordena fazer. Em cima disso, irmãos, através do poder de Deus, todos esses efeitos que nós vimos da queda do homem, com certeza vão ser atenuados. E você vai viver uma vida cristã rica, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento do Senhor, com paz no coração. E a sua casa vai refletir essa paz. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu quero orar, Senhor, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, estar realmente obedecendo tua palavra, guiados pelo poder do Espírito Santo, que nós possamos estar crescendo em graça, crescendo em fé, crescendo no conhecimento do Senhor, no amor entre nós, no vínculo da paz, na oração. Senhor, que o nosso casamento possa ser regado pelo teu poder, que com equilíbrio nós possamos viver um casamento que tem paz. Senhor, que o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, seja guiado pelos teus princípios, que nós possamos, Senhor, de maneira humilde, nos sujeitar à tua vontade, humildemente obedecendo a tua palavra e praticando todo tipo de virtude cristã. Senhor, perdoa-nos a nossa omissão, perdoa-nos a nossa falha, vem mostrando o nosso erro e nos fortalecendo para que haja transformação, porque sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?